Tá certo? Com isso você consegue chegar lá. Nossos últimos dois conceitos dessa aula é migração e dispersão. A gente usa isso como uma coisa muito... como se fosse a mesma coisa e não tem nada a ver um com o outro. Migração, o conceito é esse daqui. Caracteriza-se por um deslocamento periódico, onde um grande número de animais o realizam de forma concomitante e apresentam um aspecto gregário. Pode ser de retorno múltiplo, retorno único e sem retorno. Uma das espécies que a gente mais conhece, que a gente mais vê na natureza ou em vídeos, é o nosso famoso salmão. O salmão, os ovos são colocados na água doce. Nem todas as espécies, tá, gente? Na verdade, algumas espécies acontece isso. O salmão a população coloca os ovos num rio, esses ovos se transformam em alevinos e os alevinos vão para o mar. Passa-se alguns anos, aqueles alevinos que sobraram e se transformaram em adultos voltam para o rio para reproduzir. Veja só, é um deslocamento periódico, onde um grande número de animais realizam de forma concomitante e apresentam um aspecto gregário. Nos vídeos que eu disponibilizei para vocês, vocês vão encontrar esse conceito de migração N vezes. Vocês vão ter que buscar essa informação, mas vocês têm várias espécies e tem vários exemplos sobre isso. Ele pode ser de retorno múltiplo, retorno único e sem retorno. O retorno múltiplo são, por exemplo, as nossas baleias. Elas vêm para o litoral do Brasil e vão para o litoral da Antártida. E assim elas ficam indo e voltando. Tartaruga marinha faz isso. Retorno único é o caso do nosso salmão. Por quê? Porque quando o salmão retorna para o rio, ele morre. E isso acontece com várias espécies boas de comer. Isso serve para o camarão, isso serve para N espécies que a gente utiliza para alimentação, tem isso. E o sem retorno, veja, ele parece ser algo muito diferente. Como é que... Aqui fala-se de deslocamento periódico e eu falo aqui de sem retorno. Existe uma espécie que faz isso, que são as borboletas monarcas. Eu não vi especificamente sobre elas, mas eu tenho quase certeza que em algum dos vídeos que a gente vai mostrar aí, desse nosso planeta, elas devem aparecer em algum momento. Elas têm uma aptidão completamente diferente. Elas vivem, tem uma população delas que se desloca para outro lugar todos os anos, botam os ovos e todos os indivíduos adultos morrem. No ano seguinte, aqueles que ficaram, que nasceram, retornam para o mesmo lugar de origem. Isso é o que a gente chama de memória genética. É incrível, mas ele existe. Tá ok? E o último conceito que a gente tem é o de dispersão. Olha como ele é diferente. Dispersão é um deslocamento de indivíduos com a finalidade de colonizar novas áreas. Com isso, você imagina o seguinte, você nasceu... O que você está fazendo hoje de vir para Lavras e estudar é um processo de dispersão. Você não veio para cá com a característica gregária, buscando alimento, buscando comida. Não, você veio e daqui a ideia é que você vá para outros lugares. É a mesma forma que a gente encontra com várias espécies. Tem a finalidade de colonizar novas áreas, evitar o intercruzamento. Os juvenis que nascem numa determinada população, se eles ficam lá e reproduzem dentro da própria população, ele gera intercruzamento, pode gerar empobrecimento daquela população. Favorecendo a troca gênica através da emigração e imigração.
Então você quer que indivíduos de fora venham para a sua população e indivíduos da sua população vão para outra. E aí você gera essa troca gênica. A dispersão pode ser ativa ou passiva. Ativa é quando, por exemplo, um juvenil de capivara sai do bando onde ele nasceu e vai para outro. Isso é uma dispersão ativa. A dispersão passiva é quando uma goiabeira com um cheiro super agradável, com uma massa de fruta super gostosa, faz com que um monte de aves venham comer as suas sementes, elas comem e as aves levam essas sementes para outros lugares. Um coco que cai na água, sai boiando e vai chegar em outro lugar, também está sofrendo dispersão passiva, nesse caso pela água. Você pode ter essa dispersão por animais, pela água, pelo solo, pelo ar. Quem nunca pegou aquele dente de leão e assoprou as sementes dele para voar? Isso é um processo de dispersão pelo ar. Tá bem? E com isso encerramos essa nossa aula. Espero que ajude vocês nos estudos. Um abraço.